Saudação, alunos da terceira série de ensino médio. Estamos começando mais uma aula de História. Aula essa que nós vamos analisar todo o processo que conduziu à proclamação da República no Brasil. Vamos lembrar que o Brasil foi uma colônia portuguesa, depois foi um reino unido a Portugal, até que se proclamou a independência. E de uma maneira diferente do resto de todo o continente americano, o Brasil adotou por muito tempo o sistema monárquico de poder. Isso é, aquele da hereditariedade, o do direito de nascimento do governante. No entanto, a partir de 1889, nós temos o fato da proclamação da República. Então, o objetivo da aula, compreender como se deu o processo que conduziu à República no Brasil. Tá. Agora, isso aí vai ser baseado, obviamente, em ideias republicanas, mas você sabe definir o que é uma república? Vamos lembrar que no mundo atual, vários países têm república no seu nome, faz parte. Só que nem todos eles têm o mesmo sistema eleitoral, têm o mesmo sistema administrativo. Você tem vários modelos republicanos diferentes. Tá? Então a república não é uma ideia tão consensual assim de como ela deve ser em seus menores detalhes. As ideias republicanas estiveram presentes no Brasil desde pelo menos o século XVIII. Você lembra em quais revoltas as ideias republicanas estiveram presentes? Essa imagem aqui que eu trago para vocês é justamente uma estátua em Paris, que é a alegoria à República. Justamente mostrando a República como uma mulher, como uma divindade feminina. Alguém a ser preservado aqui. E que ela apresenta os louros que justamente simbolizam a liberdade. Bom, as ideias republicanas, então, como já falado, estiveram presentes em vários movimentos no Brasil. A República pode ser definida como uma forma de governo em que o chefe de Estado é eleito por seus representantes, que são chamados de cidadãos, e exerce o poder por um período limitado, um período determinado. As ideias republicanas estiveram presentes em vários movimentos, como a Conjuração Baiana, a Inconfidência Mineira, a Confederação do Equador, a Revolução Farroupilha, entre diversos outros movimentos aqui que nós também podemos citar, em que houve a divulgação de ideias republicanas. Então, ao longo da história brasileira, houveram inúmeros movimentos aí defendendo o republicanismo. Esses apenas são alguns de maior destaque aqui na história brasileira. As ideias republicanas do Brasil se fortaleceram a partir do ano de 1870. Você recorda quais fatores contribuíram para o fortalecimento dessas ideias? Veja aqui que nós temos a capa de um jornal, ainda no período monárquico. O título do jornal é A República. Esse é o nome do jornal. E olha que interessante, o próprio nome do jornal já era uma crítica explícita ao sistema de governo em que ele existia naquele momento da história. Então, você não precisava nem escrever grandes coisas no jornal, só o título já era uma grande crítica à monarquia. A República Brasileira ela vai ser fortemente influenciada por um movimento filosófico francês que foi iniciado por Auguste Comte. Esse movimento é o chamado movimento positivista. Tá. O que era o movimento positivista? Bom, primeiro, ele manifesta uma crença radical na ciência e na razão. E acredita que a história é regida por leis imutáveis. Então você tem leis que regem a história, leis que regem a sociedade, leis que regem aí grande parte do pensamento. E a descoberta dessas leis, por meio de métodos científicos, possibilitaria a compreensão e a solução dos problemas sociais. Certo? Então, a sociedade ela seria regida com leis e leis exatas. Então, bastava você conseguir interpretar diretamente essa lei e você poderia criar aí um grande progresso. Então, seria um regime mais racional, um regime mais baseado na lógica. No Brasil, um dos maiores nomes que representa esse movimento positivista é o Major Benjamin Constant. Ele foi um dos grandes divulgadores dessas ideias, principalmente entre os jovens oficiais do Exército Brasileiro. Os positivistas eram contrários à escravidão e favoráveis ao sistema republicano. E eles defendiam a ideia de que o progresso depende da ordem. Daí o lema positivista que aparece na bandeira nacional até hoje: ordem e progresso. Tá? E que somente os militares poderiam salvar o país da corrupção civil. Então aqui já surge uma ideia bastante
bastante divulgada, de que o Exército, por sua organização hierárquica muito rígida e por o Exército ser uma instituição de Estado e não de governo, ele não tem interesse momentâneo, o interesse dele é o Brasil. Tá? Governos numa república vêm e vão, o Brasil fica. Tá? Você pode ter mudança de pessoas, mas o Brasil fica. Então, por essa questão do patriotismo militar e também pela hierarquização militar, os militares seriam legitimamente aqueles que teriam a capacidade de salvar o Brasil da corrupção. Essa é uma ideia que é muito perpetuada pelos positivistas. Então vamos para a primeira atividade da aula de hoje, em que eu pergunto: ordem e progresso. Essa frase que está escrita na bandeira nacional brasileira diz respeito a que movimento filosófico? Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno. Então, alunos, conseguiram responder? Eu perguntei para vocês o lema ordem e progresso. Essa frase que está escrita na bandeira nacional brasileira diz respeito a que movimento filosófico? E a sugestão de resposta está aqui. Essa frase diz respeito ao movimento positivista, iniciado por Auguste Comte, que pregava a existência de leis científicas que levariam uma sociedade ao progresso econômico, tecnológico e social. Então, haveriam leis naturais que você poderia descobrir cientificamente sobre como a população, o povo, a sociedade reage, e com administrando essas leis, você poderia garantir um grande progresso e um grande desenvolvimento. E nós temos também, entre os elementos que levam ao processo do republicanismo, o Manifesto Republicano. Com o objetivo de ampliar seu espaço na política, um grupo formado por fazendeiros do Oeste Paulista e por profissionais liberais, leia-se, advogados, médicos, professores, engenheiros, jornalistas,
lançou em 1870 o Manifesto Republicano, que defendia o federalismo e a república. O que é essa palavra federalismo? Seria um sistema de governo que você garante mais autonomia aos estados, que os estados tenham mais liberdade de definir suas leis, seu próprio orçamento, sua própria forma de administrar. Isso é o que a gente chama de federalismo. E a república, como a gente falou, um regime com participação dos cidadãos, com eleição para um presidente que tenha um cargo por um tempo determinado. O manifesto ele afirmava, na última frase que usei dele, a seguinte frase, abre aspas, somos da América e queremos ser americanos. Essa frase aí ela já explica tudo, ela já resume aqui, ou seja, somos favoráveis a que o Brasil adote a república, assim como os demais países da América o fazem. Vamos lembrar que a monarquia, o Brasil era o único país que preservava esse sistema político. Esse sistema político muito mais relacionado à Europa e não relacionado aqui à América. E com isso você vai ter o avanço do republicanismo. Em 18 de abril de 1873, foi fundado em Itu, São Paulo, o Partido Republicano Paulista. Aqui você tem esse quadro aí, é justamente o que marca aí, foi desenhado em homenagem à inauguração desse novo partido. E lembrando sempre que na monarquia você tinha um governo muito bem estabelecido entre dois partidos, o Partido Conservador e o Partido Liberal, o qual Dom Pedro II mantinha a alternância de poder entre esses dois para garantir uma estabilidade política. Agora surge um terceiro partido, o Partido Republicano Paulista. Dos 133 fundadores do Partido Republicano Paulista, 78 eram grandes cafeicultores do oeste paulista. Mas, aos poucos, o projeto deles conquistou também as classes médias urbanas. Então, veja, os cafeicultores do oeste paulista não se sentiam devidamente representados pelo governo monárquico. Tá? Mas não havia uma ideia republicana, como eu já falei anteriormente. Há vários projetos de como estabelecer ele e de que tipo de república vocês querem. Tá? Entre os republicanos percebia-se três tendências principais. Primeiro, o grupo liderado por Silva Jardim e Lopes Trovão. Esse grupo aí era mais radicalizado. Eles eram abolicionistas e defenderam a mudança para a República por meio de um movimento popular, uma mudança revolucionária, violenta. Eles tinham inspirações aqui baseadas no jacobinismo da Revolução Francesa. Então tinha que ser uma revolução de caráter violento. Tá. O segundo grupo era liderado pelo jornalista Quintino Bocaiúva e ele defendia uma transição gradual e pacífica para a República. Tá. Então seria algo mais gradual. E o terceiro grupo era liderado pelo aquele que a gente já falou, Benjamin Constant, que combatia a monarquia e defendia um governo forte. Esse grupo teve adesão dos militares, especialmente após a Guerra do Paraguai. Esse grupo aí, eles já defendiam um governo central, a capital mais forte, uma ditadura republicana, como eles defendiam. Então você tem uma centralização maior do poder, apesar do republicanismo. Tá? Mas vamos aqui para mais uma atividade da nossa aula de hoje, em que eu pergunto para vocês, entre as diversas tendências republicanas existentes no Segundo Reinado, qual delas podemos considerar a mais radical? Vocês têm um tempinho aí para pensar e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram pensar? Eu perguntei qual das propostas republicanas brasileiras é a considerada mais radical. Bom, minha resposta aqui, a mais radical é justamente defendida por Silva Jardim e Lopes Trovão, justamente porque eles defendiam um levante popular de caráter violento, esperado pela Revolução Francesa e contra a monarquia. Imagine, decapitar um rei no Brasil. Lembre-se que na Revolução Francesa, os franceses fizeram isso. Tá? E aí nós temos então a proclamação, continuando aí sobre o contexto que levou à proclamação da República, nós temos também a Lei Áurea, que levou à insatisfação com a monarquia e aumentou, pois os fazendeiros do Vale da Paraíba e do Nordeste sentiram-se traídos por terem sido obrigados a libertar os seus escravos sem receber nada em troca. Então lembre-se, o fazendeiro escravocrata, ele se baseava no trabalho escravo. Trabalho esse que ele havia comprado aquela mão de obra escrava. Então o que ele achava? Que para abolir a escravidão, o que você precisava então era pagar ele de volta, indenizá-lo por isso. A Lei Áurea não indenizou ninguém. Então isso aí acabou resultando uma grande satisfação desses fazendeiros. E daí nós temos também os fazendeiros do Oeste Paulista, que eles cada vez mais se interessaram a participar do Partido Republicano Paulista, e também você vai ter cada vez mais a participação das camadas médias que pleiteavam uma maior participação política, né, na sociedade. Esse grupo de insatisfeitos passaram a se juntar aos militares, especialmente após os atritos com o imperador, devido a uma questão militar, que foi justamente uma discussão também muito grande que houve dentro do Exército, devido a eles não se sentirem reconhecidos após a Guerra do Paraguai e também devido aí a questões de quebra de hierarquia dentro das Forças Armadas. Então aí houve um grande problema, lembrando que o Exército saiu, de certa forma, prestigiado após a Guerra do Paraguai. Então, diante do clima de insatisfação, especialmente das elites, na manhã de 15 de novembro de 1889, o golpe foi dado. Deodoro da Fonseca e seus soldados demitiram o governo monárquico, pondo fim à monarquia e dando início à república no Brasil. Dom Pedro II e a família real tiveram 24 horas para deixar o país. Tá? Então aí você vai ter realmente o golpe efetivado. Dentro desse conjunto da insatisfação do Exército, da insatisfação dos fazendeiros paulistas e dos fazendeiros aí da Paraíba, entre outras questões. Mas vamos aqui para a última atividade da aula de hoje. Analisando o processo que levou à proclamação da República, quais fatores podemos destacar para esse importante fato histórico? Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram responder? Eu perguntei, analisando o processo que levou à proclamação da República, quais fatores podemos destacar para esse importante fato histórico? Então, a gente pode observar que houveram inúmeros processos aí, fatores que culminaram naquele momento histórico em que foi proclamada a República no Brasil. Então, diversos fatores culminaram na proclamação da República. Entre eles, a demanda das classes médias urbanas por maior participação política, a insatisfação dos antigos proprietários de escravo por não terem sido indenizados e reivindicações dos fazendeiros do oeste paulista, assim como também insatisfações dentro do Exército Brasileiro. Então, o que nós vimos aí na aula de hoje? Estudamos o quê? O que era o positivismo e sua influência no movimento republicano. Também vimos a presença das ideias republicanas em várias revoltas. As tendências dentro do movimento republicano, que não havia ainda uma ideia única de república. E o processo que culminou, então, na proclamação de fato da República Brasileira. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês por mais essa aula e até a próxima.